Beleza? Vamos que vamos. Aí, beleza? Estão vendo aí a minha tela, né, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre fadiga mental e desempenho aí, né? Uma proposta aí de palestra gratuita que eu resolvi fazer para vocês porque é um tema que eu vou voltar a estudar. Foi uma maneira que eu encontrei de me reconectar com a temática e foi um tema que eu estudei ao longo de todo o meu mestrado. Enfim, eu fiz o mestrado também dos meus amigos aí, do Kaique, do Felipe, foram todos sobre fadiga mental e desempenho. E aí eu vim compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, já que ele tem sido bastante abordado aí ao longo dos últimos meses, né, visto que a quantidade de tempo que a gente tem passado focados em tarefas que exigem mais da concentração e da personalidade, da capacidade cognitiva da gente, tá certo? Tá, pessoal? Só antes, queria fazer aqui um convite especial para vocês, que a gente está tô lançando aí para a próxima sexta-feira, tá? Só até domingo, o valor das inscrições abertas aí de R$ 37 para o workshop Autonomia Personal, tá bem? O que vai ser esse workshop Autonomia Personal? Nele eu vou ensinar vocês a prescrever treino para todos os grupos grupos especiais que aparecem eventualmente na academia ou grupo de treinamento, tá? Vocês vão aprender a acessar as diretrizes, interpretar as diretrizes e como aplicar ela na prática. Só até domingo, né? Vai ser R$ 37, depois o valor vai subir para 47 e tem o bônus especial da calculadora de força. Então vai ser sexta-feira que vem, a 1 hora da tarde, que vai começar, tá? E vai ser um evento de aproximadamente 3 horas online também, e vocês vão ter todo o acompanhamento meu por uma semana depois disso, para participar para aprender a prescrever treino e buscar a informação que realmente importa, tá, pessoal? E parar de gastar dinheiro com curso que não ensina nada, que não vai acrescentar em nada mais na sua vida, ou então usar aquele livro velho que está desatualizado, tá bom? Para quem não me conhece aí, né, eu sou o professor Paulo, sou professor na Estácio de Sá, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Também sou bolsista do programa de pesquisa Produtividade da Unesa, né, da Universidade Estácio de Sá, que é um programa que contempla os professores com maior produção científica acadêmica, né. Sou mestre em ciências da atividade física, professor, também sou pesquisador do grupo de estudos em psicofisiologia do exercício, especialista em fisiologia aplicada à clínica e formado em educação física, tá bom? Então vamos que vamos, o que interessa, né, pessoal? Sem tempo a perder aí, cansaço mental, tá? Se hoje eu perguntar para cada 10 pessoas, é perigoso 11 responder que estão mentalmente cansadas ou mentalmente fadigadas. E isso, sem nem saber o que é. Fala assim, nossa, eu estou exausto mentalmente, estou cansado mentalmente, eu não sei que fazer, que tô nessa síndrome parece que estou sempre com a cabeça pesada, parece que eu não estou legal, e ainda mais depois da pandemia, né, trabalhando online sempre, né, a gente tem brincado sempre que aí na pandemia a gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, e, e isso é normal, tá bem? Então, cada vez mais no nosso cotidiano, a gente se depara com situações, né,
de, de esgotamento praticamente mental, né, correlacionado com forte estresse emocional também, e automaticamente sem ter nenhum prejuízo fisiológico da parte física, né? Vocês não vão ver uma pessoa que está mentalmente cansada sentindo fisicamente cansada também, né? Pode ser que ela tenha uma mesma sensação, ela não vai ter respostas físicas de cansaço, tá? Então, é isso que faz a diferença do cansaço mental, ele é a quanto que a mente prejudica o corpo, tá certo? Então, a gente vai falar bastante sobre isso hoje e tentar entender mais para não ficar nenhuma dúvida, tá bem? Então, o que é o cansaço ou fadiga mental, né? A gente precisa primeiro falar que é uma sensação que fica de letargia, cabeça pesada, e geralmente se manifesta de forma aguda, lembrando que forma aguda é um episódio. Ah, pessoal, só lembrei que tem que ficar saindo só para aceitar o pessoal entrando aí. Ipa, foi aceitar, a pessoa saiu ou não? Bom, qualquer coisa eu volto aqui, tá? Vou deixar essa tela aqui no segundo plano. Vamos voltar aqui pro. Tá, qualquer coisa eu estou aqui no segundo plano aqui, eu aceito aqui. Tá. Então, como eu ia dizendo aqui, pessoal, cansaço mental, né, sensação de letargia, de cabeça pesada, enfim, que vai atrapalhar o cotidiano das pessoas justamente ao final do dia, né, porque ele é a soma da tarefa, a soma das tarefas cognitivas ao longo do dia. Pode vir a durar um ou mais dias? Pode, mas a relação dele... Aí, agora foi. A relação do cansaço mental com as outras capacidades cognitivas é muito forte, tá bem? Então, é a mesma coisa, você pensa que você trabalha em pé o dia inteiro, ao final do dia você vai se sentir cansado fisicamente. Então, por que que você trabalha o dia inteiro sentado, mas com uma exigência cognitiva muito alta, você não vai se sentir cansado mentalmente, tá? Então, por definição, o cansaço fadiga mental é um estado ou situação de cansaço do cérebro. Então, ele vai ser, consequentemente, uma desativação cerebral. A gente tem a ativação cerebral por ondas cerebrais, e aí o cansaço mental será nada mais, nada menos que uma desaceleração, desativação do cérebro, tá bem? Lembrando que o cérebro, né, vocês já devem ter ouvido falar que no cérebro a gente tem ondas cerebrais, e essas ondas partem por ativação. Elas podem estar mais ou menos ativadas, e cada uma dessas ondas funcionam em algumas ondas de frequência. E essas ondas de frequência, elas variam. Por exemplo, a gente tem a onda beta, que vai de 15 a 30 Hz. Então, se ela está próximo do 30 Hz, é que ela está muito ativada. Se ela está para baixo, né, próximo ao 15 Hz, a onda de frequência dela está um pouco menos ativada. Então, a gente vê esse sentido de acordo com as ondas cerebrais, tá? E aí, como é que acontece a fadiga mental? Ela é proveniente, o cansaço mental, de longas demandas cognitivas. O que é longas demandas cognitivas? Eu estou aqui trabalhando o dia inteiro e não tirei nenhum intervalo, não parei nenhum momento e fiquei só conectado o dia inteiro. E chega no final do dia, eu estou naquela sensação de estar estafado, de estar cansado, tá certo? Então, essas atividades de longa demanda cognitiva também prejudicam bastante o desempenho, tá bem? Desempenho físico e psicológico. Outra questão que pode prejudicar ainda mais, levar ainda mais a questão da fadiga mental é a privação de sono, que a gente sabe que o sono, né, ele está relacionado à restauração de várias funções orgânicas, né, principalmente do cérebro.
O sono, a hora do sono é o único momento do dia que o cérebro de fato descansa, né? Não pode falar, vou descansar vendo TV, porque você vai estar ainda ligado, né? Então, a única hora do dia que o cérebro realmente descansa é durante o sono, né? E aí isso se torna uma soma de fatores que vai levar, né, cada vez mais ao estado de cansaço, de fadiga mental, como eu tenho falado desde o início aqui. Mas aí, quais são as consequências da fadiga mental, do cansaço mental para o organismo, né? Como ele pode atingir, né? Como ele pode impactar negativamente o organismo? A primeira coisa, né? Aumento da sensação de fadiga. E a sensação de fadiga que eu falo não é só do cansaço mental, né? A pessoa está cansada sem ter feito nada e ela está se sentindo cansada. Por isso que isso aí a gente vê muito em pessoas sedentárias também, né? As pessoas sedentárias, eu me sinto tão cansado, preciso ter mais disposição. Por quê? O exercício físico vai dar mais disposição a esse tipo de pessoa. Sensação de falta de energia também, né? É sinônimo disso. O aumento da fadiga e a sensação de falta de energia são correlatos, né? Então, a pessoa já não tem essa sensação de falta de energia, a gente pode levar como falta de disposição, a pessoa não tem disposição para fazer nada também. Redução do vigor, o vigor é não diria uma qualidade física, né? Mas é um estado, né? Também relacionado com disposição, de fazer atividades vigorosas, de disposição, né? Redução da motivação, a gente, num estudo nosso recente, que está publicado, a gente tem visto que a motivação, ela reduz muito, né? A pessoa não tem vontade de fazer nada, né? Você chama ela, dependendo para jogar um videogame, ela não tem vontade de fazer, não tem vontade de sair, não tem vontade de fazer nada, e, consequentemente, tem uma perda também no desempenho físico. Essa soma de fatores vai levar à queda no desempenho físico, que é isso que a gente da educação física quer entender melhor, a gente da ciência do esporte quer entender melhor, tá certo? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de uma pessoa mentalmente cansada, né? Aí tem um exemplo aí, né, hipotético, Carlos Eduardo, 27 anos, sedentário, trabalha 8 horas por dia sentado, tá? E aí o Carlos Eduardo fala, nossa, sinto minha cabeça pesada, fico irritado facilmente, qualquer coisa me tira do sério, né? Hoje não vou para academia, não quero fazer nada, estou exausto, sem ter feito nada fisicamente, né? Não ter tido nenhuma exigência física, né? Só de encostar em algum lugar, eu já durmo, sensação de esgotamento. Mas antes da gente entender tudo isso, né, a gente está entendendo esse processo de cansaço mental, a gente precisa entender como que a gente chegou até esse cansaço mental, até essa sensação de fadiga mental. Vamos ver o histórico do estilo de vida das pessoas, né? Não sei se aí todo mundo acredita, né, na teoria da evolução das espécies, né, mas que a gente teve origem do macaco e foi evoluindo até chegar ao Homo sapiens, né? E o Homo sapiens também foi diminuindo até chegar aqui ao homem de hoje, que fica muito tempo no computador, tá? A gente teve a fase do operário também, enfim. Então, essa mudança explica o estilo de vida da gente, né? Desde o caçador, o agricultor, né? O operário, e até agora, a pessoa que passa o dia inteiro trabalhando no computador. Olha só a diferença do cotidiano nossa, não é de muito longe, não, pessoal. É, é, é recente isso. Se for pegar aí, anos 70, 60, as pessoas eram completamente assim, né? A gente tem o agricultor, né? O que trabalha na lida, a gente fala lá em Minas, na lida. As crianças antigamente soltavam pipas, tinham brincadeiras que exigiam mais fisicamente delas do que no videogame, né? Comparando aqui, ó, o trabalhador rural compara com o executivo, no caso. A criança que soltava pipa, jogava piorra, curtia na rua, hoje em dia só fica no videogame, né? A pessoa que se informava lendo um jornal, hoje em dia assiste televisão, enfim. E até o namoro, né? As pessoas se encontravam para namorar, hoje em dia, né? Os encontros estão acontecendo aí virtualmente, né? Só tem Tinder, esses aplicativos, tudo, né? Então, olha tanto que em todas essas esferas que as nossas vidas mudaram, né? E aí, a gente tem, além disso, né, uma mudança de hábitos, consequentemente, né? Olha só que interessante esse dado. O brasileiro, antigamente, dormia aproximadamente 8 horas e meia por noite. Se alguém falar aqui que consegue dormir 8 horas e meia por dia, não conseguir, todo mundo consegue, mas que pode dormir até 8 horas e meia por dia,
essa pessoa merece um prêmio, né? Até 1920. Eu já acredito que dormir, esse aqui de 2014, que é a estimativa deles, que é aproximadamente de 7 horas e meia, já para mim já é muito também. Quando eu durmo 6 horas, eu já fico bem feliz, tá? Aí você pega esse primeiro quesito, né? Que o dia das pessoas ficou mais corrido. Então, acaba que acrescentou 1 hora de serviço aqui para as pessoas, tirando 1 hora de sono, né? Tá? E isso só para lembrar que a privação de sono é um fator que influencia muito no cansaço mental. Além disso, ó, 60% dos brasileiros dormem entre 4 a 6 horas por noite, né? Eu estou entrando aqui no top aqui, mas quem mora em São Paulo ou mora em alguma grande capital sabe que esse lance de dormir 4 horas por noite é normal, as pessoas ficam muito cansadas, né? E 1 a cada 3 brasileiros sofre de insônia, e é aquelas insônias de passar a noite inteira acordado, enfim. E não sei se vocês sabem, né, de um outro dado interessante, que dirigir após dormir menos que 5 horas por noite tem um efeito similar do que dirigir bêbado, né? Não bêbado de cair bêbado, mas a pessoa que bebeu à noite, né, e saiu um pouquinho do controle, é bastante semelhante. Então, só para lembrar, né, que além da mudança de hábitos, né, de os hábitos de sono, teve a mudança de hábitos de estilo de vida, que nem eu mostrei anteriormente. E olha só, um outro dado importante para entender tudo por que acontece esse cansaço mental, né? É o consumo energético do corpo, né? Que tirando como base que um organismo que consome aproximadamente 2.000 calorias para sobreviver, cerca de 20%, desculpa pessoal, 20% dessa energia é consumida pelo cérebro, né? Em repouso, e sendo que o nosso cérebro não representa 2% do valor total da massa corporal. Aí agora começou aí o vizinho, gente boa com a broca. Vou colocar o fone aqui, tá? Os meus alunos aí, o Cleves e o André, se ficar pior com o fone, vocês me avisam, por favor, tá? Pode abrir o áudio e me falar. Aí, como é que tá o áudio aí? Tá bom, mestre. Tá bom? Porque ó, essa hora, eu vou até prender ele aqui, ó, para ficar igual o microfone do Sandy Júnior, mais perto da boca aqui. Não ficou muito bom, não. Tá? Então, ó, só para a gente ter essa ideia aí, né, de que 20% do consumo energético do corpo vai para o cérebro, e o cérebro não consta nem 2% do valor total da nossa massa corporal. Então, olha isso, né? Para a gente entender todo esse processo que vai levar ao cansaço mental. A gente mudou nossos hábitos, né? A gente não tem mais aquele trabalho físico, as brincadeiras que exigem fisicamente das crianças, o contato físico que a gente tem antigamente. E além disso, o nosso cérebro consome mais energia do que o resto do corpo. Será que ainda está nesses 20%? Ou será que com esse trabalho maior cognitivo, nosso cérebro não está consumindo mais? Tá? E aí é uma hipótese, né, que o consumo energético do corpo humano no trabalho, né, que é caracterizado por alta demanda cognitiva ou períodos de sustento atensada, né, atenção sustentada, possa levar ao consumo energético do cérebro e reduzir o consumo energético da nossa musculatura esquelética, né? Caramba, essa broca foi justo hoje, parece que é justamente no andar de cima, né? Vamos que vamos aí. Além disso, vamos que vamos. Foco, professor. O professor aí tá mentalmente cansado, não tá conseguindo focar só por conta do barulhinho aí, tá? Vamos lá. Então, voltando ao exemplo dado, né, anteriormente, do Carlos Eduardo, né? Se eu trabalho sentado, por que eu me sinto tão cansado e indisposto, né? Que essa é a questão da fadiga mental, né? Se eu trabalho sentado, por que eu me sinto tão cansado e indisposto? Tem gente que vai falar que é circulação, que atrapalha a circulação, enfim, mas é uma questão muito mais ampla, né? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender melhor como que o nosso cérebro funciona como um todo. Primeiro, o cérebro é dividido em regiões, por mais que pareça tudo um embronhado de tripa aí na cabeça, a gente tem que entender que as diferentes partes do cérebro têm diferentes funções, tá?
Primeiro, ele é dividido em diferentes regiões e de acordo com a função específica de cada região, tá? Aí eu vou trazer destaque para o córtex pré-frontal, que aqui você vai ver aqui a região próximo à testa, né? A região frontal, tá? Ela é a região responsável pelo planejamento das ações motoras e pela interpretação de respostas emocionais que acontece ao longo do dia. Então, quando a gente está concentrado em atividades cognitivas, de raciocínio ou de grande exigência emocional, há uma maior ativação do córtex pré-frontal. Em contrapartida, após esse período, né, todo que eu falei, atividades de concentração, raciocínio ou de grande exigência emocional, a gente vai ter, né, uma lentificação das ondas de ativação do córtex pré-frontal. Então, como ele foi muito exigido, ele também vai ser muito consumido, né? Foi muito exigido, automaticamente ele vai ser muito consumido. Ao passo que outras regiões, como aqui o córtex motor primário, já está mais tranquilo, já não trabalhou tanto. Só que lembra que eu falei que aqui o córtex pré-frontal, ele tem uma maior, ele é responsável pela interpretação das emoções, sentimento e planejamento das atividades motoras. Isso faz com que essa lentificação faz com que ele tenha um retardo no funcionamento e seja o manipulador das ações aí, ou então o grande afetado pelo cansaço mental, tá? Entendendo um pouco mais, o que acontece? O consumo de energia, né, o consumo energético do ATP cerebral, digamos assim, ele vai reagir, quando ele é quebrado, ele vai haver a liberação de adenosina cerebral. Essa adenosina cerebral, ela é um neuromodulador endógeno, né, com efeitos inibitórios na excitabilidade central. O que é isso, pessoal? Aqui está a excitabilidade central, tá certo? A gente tem aqui a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. Aqui que vai acontecer a sinapse e atravessar aqui essa membrana para que ocorra aí, né, todas as funções cerebrais a partir da sinapse, nessa fenda sináptica. Só que quando essa adenosina está demasiada no cérebro, né, essa adenosina, ela interrompe um pouco essa transmissão sináptica. E essa transmissão sináptica, quando interrompida, né, ela vai ficar lentificada e vai levar ao cansaço mental. Então, o cansaço mental, que eu expliquei, o processo, como ele acontece, veio de tarefas de longa demanda cognitiva, privação de sono, estresse emocional, enfim, soma de fatores emocionais, ele também tem um aspecto fisiológico, que é a lentificação cerebral do córtex pré-frontal, muito correlacionado com o aumento da adenosina cerebral. Mas tudo isso, pessoal, tirando a parte da lentificação do córtex cerebral, do córtex pré-frontal, essa parte da adenosina é uma teoria, uma hipótese bastante forte que tem sido levantada, tá? E aí a gente tem que entender que essa lentificação do córtex pré-frontal, vindo com o aumento da adenosina cerebral, né, vai levar a uma redução da ativação do córtex cerebral, né, vai levar ao cansaço mental ou à fadiga mental. E, consequentemente, vai ter um prejuízo no controle e no desempenho cognitivo das pessoas. Foco, atenção, memória e controle inibitório. Controle inibitório foi isso que eu passei agora aqui. Controle inibitório é você se manter focado numa tarefa, enquanto tem um barulho, um agente de distração por fora, tá? Além disso, a fadiga mental vai tornar a pessoa menos produtiva, vai aumentar o risco de acidentes, né? Diminuir a disposição da pessoa e causar alterações de humor, principalmente, né? O estresse, a gente pode falar que o estresse está muito correlacionado com o cansaço mental. Bom, depois de toda essa introdução para entender o que de fato é o cansaço mental ou não, a gente precisa trazer para a nossa área, que é do desempenho físico, tá? Como que a fadiga mental atrapalha o desempenho físico e como eles estão correlacionados, tá? O primeiro fato é que, de onde que surgiu isso? Em 2009, né, o professor Samuele Marcora, ele é italiano, ele publicou um artigo, né, falando que a fadiga mental, ela prejudica o desempenho de humanos, né, a performance física de humanos.
E qual que foi o principal achado dele? Além da redução do desempenho, né, eles fizeram um teste, né, até exaustão de carga constante, a 80% do VO2 máximo. Então, só para aqui, para ilustrar, né, eles fazem primeiro um teste de 80%, um teste de VO2 máximo, vão lá e tira 80% da carga, aí a letra aí vocês vão desculpar, né, 80% da carga aí em watts, e aí, quando o sujeito volta, ele tem que pedalar até cansar nesse valor aqui de 80% do máximo, tá? Geralmente, esse valor é um pouco alto, o sujeito não dura muito nesse teste, e é um teste que exige muito fisicamente da pessoa. E aí eles coletaram a percepção subjetiva do esforço. E olha que interessante que eles verificaram, que durante todo o teste, a fadiga, quando o sujeito estava mentalmente fadigado, ele percebeu mais esforço para um menor desempenho. Então, além de perceber mais esforço, o sujeito piorou o desempenho físico dele, tá? Olha só, olha a diferença da curva aqui, está bem afastada uma curva da outra. Mas qual que foi interessante? Que não teve, né, nenhuma alteração de lactato, nenhuma alteração de enzima marcadora de dano muscular. O VO2 foi o mesmo nesses pontos aqui, tá? Não teve diferença no VO2. E o sujeito foi pior no desempenho, como eu falei, e percebeu mais esforço. Então, aí a gente pega tudo que a gente falou lá atrás. A fadiga mental, ela atrapalha o desempenho físico porque ela aumenta a percepção de esforço. Agora a gente está vendo aí na literatura, está saindo muitos artigos que não estão encontrando essa diferença na percepção de esforço. Mas, por outro lado, o que acontece? Eles verificam a perda de desempenho. E, por mais que não tenha diferença, a percepção de esforço seja a mesma, você vê uma redução no desempenho, você pode falar que o sujeito foi menos eficiente nesses casos. Tá? Aí, ó, um artigo até, não sei quem me acompanha no Instagram, até falei sobre ele ontem, né? Fiz um vídeo aí falando sobre ele, um artigo que a gente publicou em 2018. E aí, o modelo de exercício foi diferente, apesar de ter sido com ciclistas ainda. A gente fez aí um teste contra-relógio de 20 quilômetros. Para quem não é da área do ciclismo, teste de 20 quilômetros contra-relógio é como se fosse uma prova de velocidade máxima, né? Onde o sujeito, uma corrida de 20 quilômetros que tem que fazer no menor tempo possível. E aí, como eu falei anteriormente, olha aqui, os nossos dados não mostraram, né, para percepção de esforço, diferença no sujeito. Mas houve uma diferença significante no desempenho, né, onde os sujeitos mentalmente fatigados foram pior do que quando na condição controle. E olha aqui o pace deles aí, ó, olha a distribuição do ritmo de potência deles. E a gente pode ainda observar, né, que quando os sujeitos não estavam mentalmente fatigados, eles conseguiram dar um sprint final bem maior do que quando mentalmente fatigados. Então, tem esse outro fator aí de resiliência no final do exercício, que é onde você precisa ser o arousal, né? O arousal, ou palavra difícil para falar em inglês, gente, que é nada mais é do que a disposição, ativação e excitação do sujeito para começar a tarefa, né? Onde os sujeitos aqui, quando estavam mentalmente fatigados, estavam menos dispostos a começar a tarefa. A motivação também, que foi menor, né, nos sujeitos quando eles estavam mentalmente fatigados, quando comparados ao controle, né? E além disso, né, a gente tem aqui, né, o pensamento associado ao exercício, também que em alguns pontos foi menor na condição quando o sujeito estava mentalmente cansado, quando comparado na condição controle. Isso aí esse pensamento associado, né, ao exercício, que é essa escala aqui, é quanto que o sujeito está sentindo, quanto que ele está percebendo o exercício. Então, quanto menos ele está engajado, né, quanto menos ele está percebendo o exercício, é meio que uma escala de engajamento, é pior, né, porque ele está prestando menos atenção e está com menos foco, e por causa disso, né, a gente pode até comparar esse gráfico aqui com o gráfico de pacing, e aí a gente pode falar que essa fase aqui, né,
que foi a determinante para que eles tivessem um sprint final maior nesse ponto, tá? Então, a gente viu que prejudica o desempenho de atleta, eu podia ficar aqui falando outros esportes, tem muitos artigos com futebol falando sobre o prejuízo, né? O prejuízo também do controle motor, né? De tarefas que exigem mais refinamento de técnica motora, tudo porque ela também diminui o foco, né? Ela prejudica o desempenho de funções cognitivas e funções executivas para a execução da habilidade motora. Mas, como eu também tinha prometido aí, a gente ia falar sobre o diagnóstico da fadiga mental, tá certo? Como que a gente vai fazer o diagnóstico desse cansaço mental? Diversos estudos, né, foram propostos para tentar entender como esse cansaço mental piora o desempenho, né? E aí, como identificar esse cansaço mental? Então, a primeira tentativa foi através das ondas cerebrais, né? E aí, primeiro aí um resultado que esqueci até de falar no começo, né? Acho que foi aí a broca aí que deu uma desconcentrada, que os resultados mostraram aí que, né, que a fadiga mental em motoristas, né, mostraram que dirigir, né, tanto dirigir quanto pilotar, né, o piloto de avião passa muito tempo focado numa tarefa cognitiva, né, de atenção sustentada por um longo período de tempo. E a fadiga mental e a privação de sono é responsável por 40% dos acidentes nos Estados Unidos. Então, esse foi o motivo que eles tentaram entender essa fadiga mental em motoristas. Então, eles fizeram o seguinte desenho, né? Eles era um simulador de direção por 110 quilômetros, né? E nos 90 primeiros quilômetros de estrada era só reta, e nos 20 últimos quilômetros eram montanhas e curvas sinuosas. Então, eles tinham um EEG na cabeça para ver a ativação cerebral e escalas de percepção de fadiga. E nos resultados, eles encontraram ondas alfa em todo o cérebro, né? Essas ondas alfa, o aumento de ondas alfa em todo o cérebro, né? Mostrando que ele estava mais mentalmente cansado, e um aumento da sensação de fadiga mental após o teste. Então, o que dá para a gente levar para a prática? Esse primeiro aqui, né? O aumento da sensação de fadiga mental, através de uma escala simples, né? De uma escala de 0 a 10, quanto você está mentalmente cansado. Então, eles conseguiram validar incorporando as duas medidas, tá? Além disso, a gente tem alguns estudos aí, por exemplo, o meu estudo de mestrado, né, que a gente induziu a fadiga mental também em ciclistas dentro do laboratório. E aí, o que a gente viu? A gente induziu através de um teste de RVIP. Esse teste a gente fala RVIP aqui no laboratório, é um teste de atenção sustentada e que fica uma tela branca e fica piscando os números na tela. E aí, quando vai piscando os números na tela, fica lá aparecendo, você tem que identificar as trincas e marcar as trincas. Só que os sujeitos faziam por 40 minutos ininterruptamente. Então, era bastante chato, eu já fiz, deixa você sair meio confuso mesmo, é bem complexo. E tem que acertar o maior número de trincas possível. Eu não sei como a média de acertos ficava em 30%. Eu não sei como. Teve um cara que, no estudo, que ele acertou 95%, 96% e 98% precisão de acerto. Então, foi tipo assim, o cara é surreal. Tem gente que é mais treinada mentalmente, então a gente teve que tirar ele da amostra, tá? E aí, nos resultados, a gente viu que houve um aumento da sensação de fadiga, né? Raiva, tensão e confusão mental. Então, esses aí são sintomas que a gente pode usar para diagnóstico de fadiga mental. Redução na sensação de vigor, né? Redução no desempenho, né? Que o sujeito também piorar o desempenho. E um aumento na percepção de esforço. Então, o sujeito está percebendo um maior esforço, né? Para a mesma carga. Então, isso daí também é um outro indicador de fadiga mental. Você pode fazer isso também com os seus alunos, né? Estou lá na academia e falo, quando você está sentindo cansaço, se o sujeito faz sempre o mesmo exercício com a mesma carga e está se sentindo mais cansado, sem ter nenhum prejuízo físico, como a gente falou, pode ser que ele esteja mentalmente cansado. E aí, como reverter ou amenizar a fadiga mental, né? Uma das estratégias é o café, ou a cafeína. Por quê? A cafeína, ela bloqueia, né, os receptores aí de adenosina. Então, como ela bloqueia os receptores de adenosina circulante, ela vai aumentar a ativação sináptica. Então, ela vai bloquear a ação
da adenosina, né? Vai bloquear a ação da adenosina aí, e aí ela vai aumentar a ativação cerebral, certo? Além disso, quando o sujeito toma cafeína, ele vai aumentar a motivação e a sensação de vigor dele, né? Vai perceber menos esforço e vai aumentar o desempenho físico. Então, a cafeína, tem gente que acha que é placebo, tem estudos que mostram que o efeito da cafeína é placebo, mas a gente conseguiu mostrar no meu mestrado que a cafeína ela tem resultados bastante importantes para o desempenho físico das pessoas, tá certo? Outra maneira de reverter ou amenizar a fadiga mental, a gente viu também no estudo que nosso grupo publicou recentemente, que o bochecho de carboidrato ele tem um efeito importante também no desempenho físico em sujeitos mentalmente. A gente fez um teste incremental até exaustão, né? Que o teste de rampa, que o sujeito vai pedalando até sentir, não conseguir mais participar do estudo, né? Pedir para parar, fazer uma pausa voluntária, tá? E aí a gente viu que tanto a fadiga mental, tanto o bochecho de carboidrato, que o bochecho de carboidrato melhorou o desempenho tanto em relação ao cansaço mental quanto ao placebo, tá? E aumentou o tempo de teste também, além da potência pico. Então, o bochecho de carboidrato também foi uma, uma maneira bastante interessante de reverter a fadiga mental. Então, pessoal, esse slide aqui era para estar lá atrás, desculpa aí o erro aí no posicionamento do slide, né? A gente mostrando aí outras técnicas de como avaliar a fadiga mental. Esse aí é um estudo que está submetido e está sob avaliação, que como identificar a fadiga mental. Então, a gente viu que a desativação de ondas θ, né, no córtex pré-frontal está relacionada também a uma redução na ativação, na sensação de ativação e disposição, motivação e na sensação de fadiga mental durante o exercício. Então, todas essas questões são perguntas que vocês podem fazer que estão altamente relacionadas ao cansaço mental, né? Redução da disposição, excitação, né, que é o arousal, a motivação e o aumento da sensação de fadiga mental, quanto você está mentalmente cansado, tá? Isso daí é um parêntese do diagnóstico ainda. Um outro aspecto importante para reverter o cansaço mental, voltando à reversão do cansaço mental, é dar pausas durante o dia, né? O recomendado, eu sei que não é o que acontece, é uma pausa de 17 minutos a cada 52 minutos focado, trabalhado. Eu sei que isso daí é praticamente impossível, tá? Mas se a cada 1 hora e meia você conseguir tirar 15 minutos, ou 10 minutos que seja, caminhar, ir ao banheiro, beber água, e evitar de ficar no celular também, é bastante interessante. Eu coloquei esse cachorro aqui, porque algumas empresas, principalmente essas startups, aí, essas novas empresas aí, né, unicórnio, que tem uma tendência bastante futurista, o que elas fazem? Elas têm o cachorro da empresa, né? E aí o cachorro fica andando solto pela empresa. Agora, na pandemia, não sei como é que ficou esse aspecto. E aí o cachorro tá andando solto pela empresa, o cachorro totalmente dócil, vai para o lado de uma pessoa, e aí a pessoa para, faz um carinho no cachorro, brinca com o cachorro, e isso é uma maneira de desengajar do trabalho e reduzir também o impacto aí, né, da alta demanda cognitiva no cansaço mental, tá certo? E aí, lembrando, né, que o cansaço mental, nossa, tem gente entrando agora, que o cansaço mental, ele leva ao estresse, né? É muito importante que a gente entenda que o exercício físico não pode ser deixado de lado, mesmo quando a pessoa está mentalmente cansada, para reduzir o estresse das pessoas. E aí a gente tem, quando a pessoa está estressada, a gente tem aí consequências graves também na questão fisiológica, que foi uma questão que eu não abordei, visto que o cansaço mental ele está altamente relacionado aí com um aspecto emocional cognitivo. A questão fisiológica da periferia aí, né? O exercício físico, né? Quando a pessoa está estressada, ele vai reduzir a frequência cardíaca dessa pessoa que está estressada e tem esse aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial. O exercício físico vai reduzir essa pressão arterial, vai aumentar a oxigenação cerebral, o que vai melhorar o desempenho cognitivo da pessoa, que a pessoa vai se compreender melhor, se entender melhor, né?
vai aumentar as funções enzimáticas, né, as reações do corpo, fazendo com que a pessoa se sinta melhor também, né? Um aumento da circulação, né? Aumento da capilarização, né? Da distribuição sanguínea pelo corpo. Consequentemente, a gente sabe da liberação de hormônios prazerosos e vai melhorar as respostas de humor da pessoa, né? O dia a dia dela. A gente sabe quanto o exercício físico também pode ser uma maneira interessante para reverter esse cansaço mental, por mais que ele atrapalhe, né, a rotina, a gente fala aí de exercícios que também você possa ficar em contato com você mesmo, conhecer mais seu corpo, enfim. E esse tipo de exercício são exercícios que não demandam de muita coordenação motora, né? Por exemplo, atividade aeróbica de baixa e moderada intensidade. É um tempo que você tira para você, e eu falo por mim mesmo, quando eu saio para correr ou saio para pedalar, é um momento que eu tenho comigo, é um momento que eu tenho várias ideias de trabalho, várias ideias de, de vida, vários momentos de reflexão, que é muito importante. Quem é praticante de exercício aeróbico sabe bem disso. Não que o exercício de força não vai trazer esse aspecto, né? Porque várias pessoas falam que é um momento de terapia. Mas, enfim, a importância do exercício físico para reduzir esse estresse e o cansaço mental, tá bem? Além disso, a gente tem a mudança de hábitos, né? Que podem, além disso, né, fazendo uma conclusão aí, né? A mudança de hábitos, exercícios, alimentação, autoanálise, vida mais calma e menos ansiedade, são questões abrangentes que a gente precisa levar para o nosso cotidiano, para, de fato, evitar que o cansaço mental tome conta da nossa vida, que tome conta do nosso cotidiano e que atrapalhe até mesmo da gente viver, né? Tem gente que não consegue assistir uma série porque está mentalmente cansado, mentalmente fadigado. Então, a gente precisa entender todos esses hábitos para não tomar um prejuízo mais para frente, tá certo? Era esse o recado que eu tinha para passar para vocês hoje, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de todos. Desculpa aí o problema na nossa comunicação, tá? E estou aberto a dúvidas aí para quem quiser perguntar, tá bem? Pode abrir aí o chat, eu vou abrir para pergunta, pode perguntar mesmo, não, pode abrir o microfone para perguntar, não tem problema não, tá? Só vamos aí organizar para todo mundo perguntar direitinho, certo? Mestre, muito obrigado aí pela palestra, ainda mais sendo gratuita, pelo conhecimento compartilhado. Até uma próxima, estou aqui no trabalho e parabéns pela apresentação, bacana demais. Valeu, obrigado aí, André. Certo, gente. Tá, pessoal? Opa, valeu, Josias. Fala, professor, queria agradecer aí pela palestra, pelo conteúdo que o senhor passou aí. Obrigado, Kaique. Cara, Kaique, seu áudio ficou ruim, cara. Ah, sim. Ah, Josias, se você quiser, depois me chama que eu te passo o artigo na íntegra sobre isso, tá? Tá, pessoal, lembrando só aí, né, que estão abertas as inscrições para o workshop Autonomia Personal. Eu vou jogar o link na minha bio agora lá no Instagram. Lembrando que até domingo é R$37. Se você tem vontade de aprender a prescrever exercício para todos os grupos, né, independente aí se é gestante, grupo especial, gestante, diabético, pessoa com Parkinson, eu vou ensinar você a acessar todo esse conteúdo, tá? E tem o bônus especial, que é a calculadora de força, para você nunca mais errar na prescrição de desempenho de força das pessoas, tá bem? Até domingo, só R$37, tá? Um workshop que vai ser muito bacana, vai ser online também. Espero aí melhorar essa questão da comunicação, que foi uma falha minha aí, pedir desculpa, tá? E estou aberto a dúvidas que vocês precisarem aí, tá bom? Se alguém tiver interesse de fazer inscrição no workshop Autonomia Personal, parcela em até 8 vezes esse valor de R$37 aí, não tem problema, tá? Pode me chamar que eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí, tá?
Espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida me chame, se quiser o artigo me chame que eu mando, tá bom? Forte abraço para todo mundo, obrigado pela participação, viu, galera?